Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar em algumas das histórias mais conhecidas e, ao mesmo tempo, misteriosas que Jesus contou, as parábolas sobre o reino de Deus. Sabe, são histórias que parecem simples, mas que, na verdade, guardam segredos incríveis sobre um tesouro que vale mais do que qualquer coisa no mundo. Já parou para pensar nisso? Que uma historinha sobre um grão de areia ou um pescador pudesse ser a chave para a gente entender algo gigantesco? Pois é, essa é exatamente a proposta de Jesus. Ele nos convida a sermos uma espécie de detetive, sabe? Em busca de um significado muito, mas muito mais profundo. Ok, então vamos lá. Para começar, por que será que Jesus gostava de falar por parábolas? Por que ele não explicava tudo de um jeito mais direto, tipo, é isso e pronto? Tinha um motivo super especial para isso. Então, o que é uma parábola? Pensa assim, é como uma grande comparação. Jesus pegava situações que todo mundo da época conhecia bem, um agricultor plantando, uma mãe fazendo pão, um vendedor de joias, para explicar coisas que a gente não consegue ver, como o amor de Deus e o seu reino. E aqui, olha só, tá o grande segredo. As parábolas não são só para a gente ouvir e achar legal. Elas são um convite. Jesus não queria só dar uma aula, sabe? Ele queria que as pessoas pensassem, sentissem e, o mais importante de tudo, fizessem uma escolha. Cada parábola é como uma porta que se abre para a gente espiar o mistério do reino de Deus. O catecismo da igreja usa uma imagem que é perfeita para a gente entender. As parábolas são como um espelho. Quando a gente olha para elas, não vemos só os personagens da história. Não, a gente acaba se vendo ali também. E elas fazem uma pergunta bem direta. E aí, o que realmente vale a pena na sua vida? O que você vai fazer a respeito? É para pensar. E tudo isso nos leva ao coração de todas essas histórias, o reino de Deus. Mas o que é isso afinal? Vamos descobrir juntos agora! Talvez venha a imagem de um lugar bem longe, né? Com castelos flutuando nas nuvens. Ou algo que só vai acontecer muito, muito depois, quando a vida aqui na Terra acabar. Essas ideias são bem comuns, mas as parábolas vêm para nos mostrar um quadro bem diferente. E aqui, neste slide, a gente vê a grande virada de chave. De um lado, a ideia comum de um lugar no futuro. Do outro, a ideia do Evangelho, que é de algo que começa a crescer agora, bem aqui, como se fosse uma plantinha. O próprio catecismo nos diz que a igreja é como se fosse o germe, a sementinha do reino de Deus aqui na Terra. Tá, mas então, como é que a gente constrói esse reino? Bom, é com esses tijolos aqui. Toda vez que a gente age com justiça, que trata o outro como um irmão, que divide o que tem, que ajuda a ter mais liberdade e que busca a paz, a gente está, na prática, construindo o reino de Deus. Bem aqui e bem agora. E para a gente conseguir entender o quanto esse reino é valioso, Jesus contou umas parábolas muito especiais. Vamos ver como elas nos mostram o valor incrível desse tesouro? Gente, imagina só a cena. A surpresa, a alegria gigante daquele homem. Uau! Ele não pensou duas vezes. Ele sabia que tinha encontrado uma coisa que ia mudar a vida dele para sempre. 100%. Ele vendeu tudo, não foi quase tudo, foi tudo mesmo. Isso mostra que o valor do reino de Deus não é só alto, é absoluto. Vale tudo que a gente tem e tudo que a gente é a coisa mais importante que existe. Então, a lição central é esta. Encontrar o reino de Deus, que no fundo é viver na amizade com Ele e ajudar a construir um mundo de justiça e de amor, é a maior alegria e o maior tesouro que alguém pode descobrir na vida. Essa outra parábola reforça a mesmíssima ideia, mas com um detalhe um pouquinho diferente. Enquanto o tesouro foi achado meio que por acaso, o comerciante de pérolas estava procurando, ele estava buscando. Isso nos ensina que a gente pode encontrar o reino tanto em momentos que a gente nem espera, quanto numa busca dedicada, com esforço. O resultado é o mesmo, uma alegria tão grande que faz a gente repensar tudo. Agora, vamos para a nossa última parábola de hoje, a da rede de pesca. Aqui, o foco muda um pouquinho. Em vez de ser só uma pessoa achando um tesouro, agora a gente vê uma rede que junta todo mundo. Vamos ver o que isso quer dizer. Olha que legal, a rede não escolhe os peixes, né? Ela simplesmente apanha peixes de todo tipo. Isso quer dizer que o convite para o reino de Deus é para todo mundo, sem nenhuma exceção. É uma comunidade de portas abertas, onde todos são chamados para participar da construção de um mundo melhor. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja a mais importante de todas. O que isso tudo significa para nós hoje? Como a gente transforma essas histórias tão antigas em ação no nosso dia a dia?
A beleza das parábolas é que elas não são peças de museu, sabe? Pra gente só olhar e achar bonito. Não, elas são um guia vivo, elas nos dão um verdadeiro mapa para a nossa missão de cada dia. O caminho é bem claro e pode ser resumido nesses 3 passos. Primeiro, ouvir. Ouvir com o coração bem aberto, que nem as multidões ouviam Jesus. Segundo, refletir. Parar um pouquinho e se perguntar: onde é que está o meu tesouro? E terceiro, o mais crucial de todos: agir. Colocar a mão na massa e transformar o que a gente pensou em gestos de verdade, que constroem o reino. E esse é o grande segredo que a gente desvendou hoje. O reino de Deus não acontece com mágica. Ele é construído com as nossas pequenas atitudes de cada dia. Um gesto de carinho, a coragem de fazer o que é certo, a alegria de dividir um lanche. São essas coisinhas que fazem o reino se tornar real aqui e agora. Então, a caça ao tesouro começa agora. Onde será que ele está escondido hoje? Talvez em ajudar um colega com a lição, em dar um abraço bem apertado nos pais ou em defender alguém que está sendo deixado de lado no pátio. Cada um desses gestos é como achar um pedacinho do tesouro e ajudar a construir o reino. A aventura está só começando.